É como o pastor falou, uma luta para chegar aqui, mas graças a Deus chegamos. Amém? Foi uma correria. Hoje a gente já saí direto do culto e fui para casa, almocei rapidinho para chegar cedo, para chegar antes do culto. Mas aí teve um acidente lá na BR-324 que interditou toda a parte que a gente estava vindo. E aí ficamos mais de uma hora parados lá. Depois que a gente estava já rápido, correndo muito, senti que a direção do carro ficou um pouco dura. E eu mandei consertar a bomba da direção tem uma semana. Aí imaginei que fosse isso. Aí realmente era. E aí depois você tem que orar, né? Onde é que eu vou parar, Senhor? Quem é a pessoa que vai resolver esse problema rápido? E assim as coisas acontecem muito mais rápido. Aí é aquele pessoal ali. Eu fui lá e rapidinho a gente resolveu. E graças a Deus consegui chegar aqui a tempo. Feliz ano novo para todos. Amém? Que Deus dê a vocês um ano de bênção, de vitória. Um ano de recomeço para muitas pessoas. Um ano de restituição. Um ano de desafio muito grande esse ano de 2021. E eu considero esse um dos anos mais desafiadores para a igreja e para nós como pessoas. Porque geralmente quando você sai de um ano muito bom, com muitas bênçãos, muitos milagres, você já começa o outro ano bem mais animado. Mas quando você tem um ano que, por mais que tenha sido bênção, o ano de 2020 para mim foi um ano que teve muitas lutas, mas eu não posso dizer que foi um ano ruim como foi para muitas pessoas da nossa comunidade. Foi um ano que Deus me deu muita graça de poder servir no reino, de poder trabalhar, de poder ajudar muitas pessoas, de poder conquistar algumas coisas em um ano muito improvável para muitas pessoas. Mas mesmo assim, quando você olha para a igreja, e nós que somos pastores, a gente não consegue olhar só para a nossa vida, a gente olha para a nossa vida e pensa na igreja, né? Então, esse ano eu comecei a orar, logo na virada do ano, pedindo ao Espírito Santo direção, né, do que falaríamos hoje pela manhã. Hoje foi o nosso primeiro culto também de domingo, as primícias, né? Primeiro domingo do ano, hoje, muito importante você estar aqui. Sabemos que tem pessoas que viajam, que estão de férias, a gente até respeita esse tempo, ele é necessário. É um investimento que você faz em você, na sua família. Mas se você tem a oportunidade de estar aqui, né, no primeiro domingo do ano, no culto da primícia, com certeza vai receber algo de Deus que é exclusivo para você. Amém? E hoje pela manhã nós intitulamos o ano, esse ano, né, na nossa comunidade, o ano da comunhão. Eu não gosto muito de dar tema para os anos, né? O pastor me conhece, sabe que eu não sou muito de dar tema, né? Eu até brinco que se alguém fosse dar um tema ano passado para o ano de 2020, não seria o ano da pandemia, né? E foi. Então eu não sou muito de dar tema e colocar muitos temas assim, né? O ano da multiplicação, o ano da restituição, tal. Mas eu acho que alguns temas eles são muito necessários e eles só dependem de nós para acontecer. E um deles é comunhão. Nós trabalhamos isso junto com os nossos pastores para que esse ano na nossa comunidade seja o ano da comunhão. Por quê? Porque de tudo que tem sido atacado na igreja, de todas as áreas da igreja que tem sido atacada, a área que tem sido mais atacada é a nossa comunhão. Muitas pessoas não estão conseguindo voltar à comunhão. Algumas porque nunca tiveram uma experiência com a comunhão de verdade, outras porque tiveram, mas estão desanimados. Essa distância que a gente teve agora, nesse ano, esse afastamento da congregação fez com que muitas pessoas se esfriassem, inclusive líderes espirituais de muita gente estão desanimados, e não tem um instrumento de cura mais poderoso do que a comunhão. A comunhão com Deus, por meio da devoção, e a comunhão uns com os outros é algo que a gente precisa trabalhar esse ano. Pedir a Deus sabedoria para que nós possamos nos manter conectados, mesmo quando a gente não puder vir ao culto, mesmo quando a gente não puder estar aqui reunidos em nome de Jesus. Então, pedir a Deus estratégias, se importar com os irmãos. Tem muitas pessoas que vão precisar do nosso cuidado, do nosso amor, né? E os pastores, por mais ativos e dedicados que eles sejam à igreja, eles não conseguem suprir essa falta, não conseguem de maneira alguma. Por quê? Porque a dor não dá para ser percebida apenas no olhar. Por isso eu sempre digo lá, né? Me diga o que você está sentindo, aonde está doendo, porque se eu não souber eu não vou poder ajudar. E é muito importante nós pensarmos dessa maneira, que nós vamos ter que trabalhar muito essa questão da comunhão como igreja, falando como igreja, de nos preocupar. E aí, por que o irmão não veio, né? Por que ele não está aqui hoje? O que aconteceu? Será que o irmão tem alguma coisa em casa? Porque muita gente passou dificuldade esse ano de 2020,
E em muitas igrejas as pessoas passaram fome, estando congregando em uma igreja, e quem ajudou elas foram pessoas de outros segmentos religiosos. Então foi uma preocupação que nós tivemos desde o início da nossa comunidade, de que nós nos mantêssemos mais unidos do que quando a gente tinha a oportunidade de se reunir. E aí nós fizemos várias estratégias de comunhão e percebemos nesse tempo, né, que muitos irmãos tinham talentos que estavam enterrados, porque a gente começou a motivar as pessoas a dar uma palavra no grupo da igreja, a ler um capítulo, a fazer alguma coisa, mas que as pessoas estivessem envolvidas umas com as outras. E isso com certeza vai ser necessário nesse ano. Eu não vou pregar sobre isso hoje, vou falar a mesma palavra que o Espírito Santo me deu hoje pela manhã para a nossa igreja, mas esse é o nosso tema lá em Salvador, na nossa igreja, o ano da comunhão. E tenho motivado a todas as pessoas. Deus nos dê ideias para que a gente possa se manter conectado. Por quê? Porque a gente até consegue estar no mesmo grupo de WhatsApp, a gente até consegue estar no mesmo grupo da rede social, mas às vezes não está conectado de verdade. E é importante você saber onde está doendo no seu irmão. É importante você saber aonde é que seu irmão está sentindo dor. Porque tem muita gente que foi afetada com perda, com fracasso financeiro, com desemprego, com várias coisas nesse tempo. E a comunhão vai ser o maior instrumento de cura. A palavra comunhão tem como raiz, né, a palavra comum, que dá origem à palavra comunicação, comunidade. Então não dá para ter comunhão sem ser uma comunidade, não dá para ter comunhão sem ter comunicação. Então que nós possamos viver isso esse ano. Amém? Então olha para esse irmão aí bonito que está perto de você e diz: eu preciso de você. Não se esqueça de mim. Amém? E você aprende a pedir ajuda. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no Salmo 126. Salmo 126. Eu quero falar hoje sobre recomeço. Eu vejo esse ano de 2021 como um ano também de recomeço. E hoje pela manhã a gente pregou lá na nossa igreja sobre renovar o ânimo, né? A pastora estava orando aqui sobre ter ânimo, porque as pessoas, muitas delas estão desanimadas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse salmo, que é um dos salmos que eu mais gosto, desse conjunto de canções que exaltam o nome do Senhor. O Salmo 126, ele foi composto no fim do cativeiro da Babilônia para alguns judeus. Foi quando eles receberam a liberação. E um detalhe muito importante: nenhuma nação foi liberada para sair do cativeiro, só a nação de Israel. A única nação que foi liberada foram eles. Nenhuma outra nação foi liberada, só eles. E a grande pergunta é: por que eles foram parar lá no cativeiro? Por que eles foram para o cativeiro? Por que o Deus Todo-Poderoso não impediu o cativeiro? Por que Deus, sendo Deus e tendo controle de todas as coisas, não impediu que eles fossem ao cativeiro? E aí, para a gente ler o Salmo, eu vou ter que contar a história para vocês. Quase toda, né? Não dá tempo de contar toda. Mas houve um tempo em que o povo de Israel estava vivendo o seu melhor tempo. Não lhes faltava absolutamente nada. Eles eram uma nação próspera, eles não tinham inimigos para guerrear contra eles, eles viviam em plena paz, eles tinham a vida que sempre desejavam. Mas nessa época, nesse momento da vida deles, onde eles deveriam ter gratidão a Deus por tudo que estava acontecendo, foi a época em que eles foram mais infiéis. E é interessante como isso é paradoxal, né? Porque nós temos aquela coisa de quando a gente está ruim, quando a gente está na luta, na guerra, a gente fica fiel a Deus, a gente fica buscando a Deus. Mas tem muitas pessoas que quando tudo está dando certo na vida dela, ela esquece de Deus. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Eles começaram a quebrar os princípios, eles começaram a abandonar os costumes, tudo que Deus havia mandado eles fazerem, eles não faziam mais. Dentre as questões que eles não respeitavam, uma delas era o sábado, que era uma instituição para eles como povo de Deus, como povo hebreu. Eles não respeitavam nem o sábado semanal, nem o sábado da terra. A cada 6 anos, a terra tinha que descansar um ano, mas eles não faziam isso. Eles queriam mais, eles queriam mais, eles queriam mais, queriam mais. Então Deus começou a levantar os profetas, e os profetas, eu já derrubo as coisas sem a mesa balançar, imagina essa que balança, viu? Isso aqui para cair aqui rapidinho, viu? Toda igreja que eu vou, eu quebro uma taça.
Meu anjo não sabe segurar a taça. Então, deixa aqui. Nicole, aqui? Vou colocar, né? Para não quebrar. Vai quebrar a taça da mulher aí, misericórdia. Então, deixa aqui. Então, falei um dia que eu quebrei a taça, a última taça que eu quebrei, falei, sabe o que significa, irmãos, quebrar uma taça durante o culto aos irmãos? Falei, nada, significa que você vacilou e a taça caiu, só isso, não significa nada. Porque os irmãos querem que signifique tudo, né? Todas as coisas têm um significado, né? Eu cortei meu pé ontem na praia, né? A gente foi passar o dia na praia com o pessoal da igreja. Aí eu falei, sabe o que significa derramar sangue no primeiro dia do ano? Aí os irmãos, falei, nada, é que você vacilou e cortou o pé, não significa nada. Mas tem gente que é assim, né? Que tudo tem um significado, né? Então, voltando aqui, o povo de Israel começou a transgredir contra o Senhor. E Deus começou a levantar os seus profetas, como Ele sempre faz, dizendo que iria vir um tempo em que eles seriam levados em cativeiro. E um detalhe sobre esse cativeiro: esse cativeiro, ele não teria como ser cancelado. Se ele acontecesse, o povo teria que passar por ele. E é interessante porque esse tempo era de 70 anos. Ou seja, se Deus conduzisse eles ao cativeiro, eles iriam passar pelos 70 anos. Não ia adiantar mais se arrepender. E várias vezes na Bíblia você vê Deus falando, inclusive através do profeta Jeremias, se eu disser para uma nação que eu vou amaldiçoá-la e essa nação se arrepender dos seus maus caminhos, eu não vou fazer o mal. Mas nesse caso aqui Deus diz, se vocês forem para o cativeiro, se preparem, porque vocês podem chorar, vocês podem se arrepender, vocês podem fazer o que vocês fizerem, mas vai ser 70 anos e pronto. É o que eu chamo de tempos imutáveis, que é aquele tempo que não vai adiantar a gente se arrepender, Deus quer que a gente passe por eles. Eu vejo 2020 como esse tempo, porque não foi por falta de fé, não foi por falta de oração. Eu acho que a igreja nunca orou como orou agora. Eu acho que a igreja nunca clamou como ela clamou agora. Mas Deus precisava sacudir as nações. As nações precisavam retomar o temor do Senhor. E Deus então falou para o povo de Israel, olha, se arrependam. Levantou o profeta Jeremias, era o profeta que mais confrontou, sofreu por causa disso. Se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar, o rei vai vir e vai levar tudo. E eles diziam, não é mentira, Deus está abençoando a gente, olha como estamos prósperos. Esse profeta é um mentiroso. Jeremias foi parar no poço, foi parar na cadeia, apanhou, foi humilhado, e resultado, o povo continuou pecando, até que chegou o dia do juízo. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A história diz que ele arrancou até as pedras do fundamento do templo de Salomão, que era tanto sangue nas ruas de Jerusalém, que os cavalos escorregavam e caíam de tanto sangue. Se você ler o livro de Lamentações, você sente um pouquinho do que aconteceu. As crianças eram pegas pelas pernas e estouravam a cabeça delas nas pedras. Mulheres foram estupradas, velhos foram mortos. Foi um massacre. E o que sobrou foi levado para o cativeiro. Com certeza eles já estavam muito arrependidos no caminho para o cativeiro, mas era tarde demais. Eles chegam no cativeiro, e você que já leu o livro de Daniel, ou os outros livros que foram escritos durante o cativeiro, você vê como foi todo o processo. Eles chegaram lá e houve várias perseguições, várias lutas, várias guerras nesse período, e eles estavam lá sendo humilhados. Mas tem uma coisa na nação de Israel que é uma coisa muito admirável, é que eles não perdiam a sua tradição. Tudo que foi feito no cativeiro foi para que eles perdessem a identidade deles de nação. Mas da porta para fora eles falavam o idioma dos caldeus, da porta para dentro eles falavam o hebraico. Eles continuavam mantendo seus costumes, eles continuavam fazendo tudo certinho. E os anos se passaram e não foi um ano só. Quando eu penso em 70 anos, eu penso que a gente passou um ano de guerra, não foi um ano? Foi difícil? Foi difícil para você? Levanta a mão, quem foi difícil para você? E 70? É uma geração. Acho que não tem ninguém aqui que tem 70, né? Ainda não, né? Ninguém. Imagine, 70 anos. É pouco tempo? É muito tempo, né? Pois é, 70 anos. Depois de 70 anos, tem toda aquela ação de Daniel, que revisa as profecias, e o profeta Isaías dizendo que o rei iria liberar a nação, a única nação que é liberada para sair do cativeiro, a única.
é a nação de Israel. Nenhuma outra nação foi liberada. Mostrando que o mesmo Deus que levou é o Deus que tirou. Só que tinha um problema agora. Eles tinham que voltar para a sua terra natal sem nada. É diferente do Egito, lembra da história do Egito? Quando eles vão sair do Egito, da escravidão, Deus dá um comando lá e os egípcios enchem eles de ouro. Ouro, prata, tudo, tapetes, tudo que pudesse ter valor. Deus disse, não vai ficar uma unha no Egito. E eles saem abastados, o povo de Israel sai com muita posse do Egito. Aqui não, aqui eles não saem com nada. Eles saem com a roupa do corpo. Eles não podem levar nada do cativeiro, porque tudo é do rei. Eles estão ali como cativos, vivendo de favor. O que eles produziam era do rei. O que eles vendiam e compravam, eles tinham que dar. E eles recebiam um soldo, um salário, para se manter dentro do cativeiro. Alguns tiveram posições de destaque, como Daniel, você conhece a história. Daniel se tornou um dos ministros mais importantes desse reino. Ele serviu a 4 desses reis. Teve vida longa. Foi um dos que não pôde voltar para casa. Não porque não quis, porque tinha uma posição que lhe impedia de retornar. E esse salmo aqui é o salmo que é composto quando eles voltam. E o mais interessante desse salmo aqui é o quanto esse povo acredita na boa vontade de Deus. Porque o salmo começa assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Há uma versão que diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Eu gosto mais dessa versão. Por quê? Porque a palavra restaurar significa trazer de volta ao modelo original, ou trazer de volta aquilo que se perdeu. Então Deus está trazendo eles de volta. Eles têm consciência disso. Por isso eles dizem, quando o Senhor. Nos ensinando um princípio muito poderoso. Quem governa a minha vida, quem governa a sua vida é o Senhor. O mesmo Deus que permite que aconteçam tempos como que a gente viveu agora, é o Deus que traz os tempos de bonança. Eles entendem isso, eles dizem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham. E aí é que entra algo poderoso para nós. Porque é muito fácil você sonhar quando tem recursos, não é? Imagine, agora teve a Mega Sena da virada, 300 milhões. É dinheiro, viu? Não sei nem fazer um cheque desse. Vai fazer o cheque aí que tu ganha, se for, não sei nem quanto zero tem. Mas o cara que ganhou, não sei quem ganhou, não acompanho, mas o cara que ganhou, para ele sonhar com o que ele vai fazer em 2021 é muito fácil, sim ou não? Sim ou não? Tem todos os recursos que ele precisa, é fácil sonhar, né? Agora, como é que você sonha voltando para casa de pé descalço? Como é que você sonha voltando para casa sem um tostão furado? E aqui eles nos ensinam um princípio muito poderoso, que os seus sonhos não dependem do que você tem nas mãos, os seus sonhos não dependem do que você tem no bolso, os seus sonhos não dependem do que você tem na sua conta bancária, os seus sonhos dependem da confiança que você tem no seu Deus. O quanto você confia no seu Deus, é daí que vem o patrocínio para os seus sonhos, é da fonte inesgotável de provisão. Lá nos celeiros dele não existe escassez de provisão, não existe crise, não existe tempo ruim. Ele é o Deus que provê o necessário e mais que o bastante. Em algumas ocasiões ele provê só o necessário, é quando ele está nos ensinando a administrar. Mas tem momentos que ele provê mais que o bastante. Por que ele provê mais que o bastante? Porque além de você ter, você vai ser alguém que vai ter para dar. E é preciso entender esse princípio. Todas as vezes que Deus está me dando mais do que eu preciso entender de que eu preciso ser canal para liberar sobre outras pessoas. Então, para sonhar, eu só preciso acreditar no poder de Deus. E uma das coisas que o inimigo mais faz é atacar o nosso coração, para que nós venhamos perder a capacidade de sonhar. Tem muitas pessoas que não conseguem olhar para esse ano, por causa do que passou, e sonhar com nada.
Pelo contrário, as pessoas estão meio que assustadas, assombradas, temerosas. E acho que existe um estresse pós-traumático coletivo por conta de tudo que aconteceu no ano de 2020. Só que eu e você, filhos de Deus, pessoas que caminham com a mente de Cristo, não pode ser guiado por circunstâncias. Nós não podemos ser guiados pelo vento, se sopra ou se não sopra, pela chuva, se vem ou se não vem. O que nos guia e o que nos leva a viver o sobrenatural é o quanto nós confiamos no poder do nosso Pai. E a minha palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, é que você volte a sonhar. Que você não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não importa o que aconteceu ano passado, Deus marcou os tempos e épocas para nos dar renovo. Deus não é afetado por dias, horas, anos, meses, não é. Ele habita na eternidade, lá não tem cronômetro. Os anos, os ciclos se fecham e se abrem por nossa causa. Deus dizendo o seguinte: hoje terminou, amanhã é um novo dia. Deus está dizendo: o ano terminou, esse é um novo ano. Não traga o mal do ano passado para esse ano. Esse é um ano totalmente novo e Deus vai te dar sonhos, vai te restaurar, vai trazer esperança, vai colocar no seu coração desejo, visão e expectativa de coisas que talvez para você nem iam mais acontecer. E eu só preciso crer nele, só isso, não preciso de mais nada. Quem manda os recursos, quem traz as conexões, quem abre as portas, quem faz tudo é ele. E quando ele quer fazer, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? A nação de Israel vem, e aí eles começam a falar algo profético aqui. Eles dizem assim: então a nossa boca se encheu de riso. Deixa eu explicar aqui para você. Eles não estavam rindo, porque eles já tinham chegado, restaurado, erguido, conquistados. Eles estavam rindo porque eles acreditavam. Sabe o que eles estão ensinando para a gente aqui? Que nada pode roubar a nossa alegria. Por quê? Porque a sua alegria e a minha alegria tem que ser o Senhor. Se o Senhor não for a nossa alegria, todas as vezes que aconteceu alguma coisa muito difícil para a gente, hoje nós tivemos uma experiência linda lá no nosso culto, porque um dos meninos da minha equipe perdeu o pai ontem, enterrou o pai ontem. E eu pensei que ele não ia para o culto hoje. E eu até entenderia se ele não fosse. Aí eu liguei para ele, para saber como é que ele estava pela manhã. E disse: meu filho, como é que você está? Aí estou chegando aí no culto. E aí eu disse assim: você vem hoje? Eu disse: vou. É o primeiro domingo do ano, eu tenho que estar aí para adorar o meu Deus, tenho que estar aí. Aí quando ele chegou, eu abracei ele. Ele disse: pastor, o senhor lembra quando seu pai morreu? O senhor recebeu a notícia no culto, não foi? Eu falei: foi. O senhor parou o culto? Eu disse: não, o senhor não fez o culto até o final? Foi. Então eu tenho que vir, é o exemplo, tenho que seguir o exemplo. E Deus é bom, está doendo, vou sentir saudade, mas Deus é bom em todo tempo. E eu estou feliz com Jesus. Ele falou: eu estou feliz com Jesus. A pessoa que não conhece Jesus nunca vai entender isso. Vai dizer que você é um alienado, que você é maluco. Como é que você pode estar feliz se você perdeu o pai ontem? Só que a felicidade, primeiro por ele saber que o pai está no Senhor, a alegria de saber que não é perca, pelo contrário, foi semeado, foi colocado na eternidade, mas a certeza de que nada pode roubar a nossa alegria, nada. A minha alegria e a sua não é construída à base de serotonina, a gente precisa disso, mas a minha alegria é o Senhor. E eu não estou falando isso porque tudo está bom na minha vida, não. Já teve momentos da minha vida em que tudo deu errado, e eu olhei para o alto, você já me conhece, soltei um beijo e falei: tu és bom, Senhor. Comecei a dar risada, comecei a ficar feliz, e as pessoas olhavam para mim e falavam: nossa, era para você estar triste, não tem motivo para ficar triste. Por quê? Porque Jesus é o motivo da minha alegria. E nós estamos vivendo um tempo de ataque à nossa alegria. Você olha as pessoas, não sei aqui, mas em Salvador, por exemplo, você vê um ar de tristeza na cara das pessoas. E está faltando pessoas que ministrem a alegria, que sejam instrumentos, que dizem assim: a nossa boca se encheu de riso.
não se encheu de riso porque está tudo bem, porque a gente está com dinheiro. Não, eles não estão felizes aqui porque está tudo dando certo. Eles estão felizes porque o Senhor está restaurando a sorte deles. E o Senhor vai restaurar tudo em nossa casa, em nossa família, em nossa vida, na igreja. Ele vai restaurar tudo, tudo, absolutamente tudo. Mas não para só aí, ele diz assim: a nossa língua de cântico, a nossa boca de cântico. E aí entra algo muito importante. Todas as vezes que Deus fez algo poderoso na Bíblia, muito poderoso, surgiu uma canção. Você vai ver lá, quando Deus fecha o mar, e Faraó fica lá do outro lado, Moisés, que não era cantor, aqui não tem nada a ver com ser cantor, tá? Isso aqui não é para quem é cantor. Quando diz que Deus vai colocar um novo cântico na sua boca, não está dizendo que você é um cantor, está dizendo que você é um adorador, que você vai transformar a sua gratidão em louvor. Moisés, que não era cantor, fez um cântico, e o cântico que Moisés fez, quando Deus fechou o mar, é tão poderoso, que diz lá no Apocalipse, que no dia que Deus der um basta definitivo em Satanás, nós iremos cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Existe uma diferença entre você cantar uma canção que é fruto da experiência de alguém, mas eu quero profetizar sobre a sua vida que esse ano você vai viver milagres poderosos, e desses milagres vão surgir canções que vão ter a sua identidade, o seu DNA, a sua experiência, canções de louvor que vão exaltar a Deus, assim como Ana, quando Samuel nasceu, ela fez um cântico, assim como Raquel, quando José nasceu, ela fez um cântico. Deus vai te dar extraordinárias coisas para que você louve a Ele, para que você exalte a Ele. Não significa que você vai chegar aqui na frente e cantar, talvez vai ser uma canção que Deus vai colocar na sua boca e você vai cantar só para Ele, mas Deus vai encher a tua boca de louvor, um cântico novo, fruto de experiência de milagre, fruto de experiência do sobrenatural. Quando Maria é visitada pelo anjo, que o anjo vai embora, que ela sabe que vai ficar grávida, ela faz um cântico, nos ensinando que Deus é digno de louvor. E aqui eles dizem: a nossa língua se encheu de cântico. Por quê? Aí eles vão dizer: porque se diziam entre as nações. E aí eu recebo isso sobre a minha vida, e quero que você levante a mão para receber. Se diziam entre, Deus vai fazer algo tão poderoso que o povo vai ficar falando, Jaguaquara inteira, dizendo: tu viu o que aconteceu? Rapaz, você viu o que aconteceu naquela igreja? O que Deus fez naquela igreja? Você viu o que Deus fez na vida daquele irmão? Se diziam entre as nações, ou seja, aquilo que Deus fez na vida deles foi tão notório, e eu recebo que vai ser assim na minha vida. Foi tão notório que a conversa rolou. Um negócio espalhou, né? Como diz hoje na nossa linguagem, né? Viralizou. Todo mundo ficou falando do que aconteceu. Você viu o que Deus fez? Se diziam, não na nação, se diziam entre as nações. Que nações? As que ficaram no cativeiro. Porque nenhuma nação foi liberada. Durante todo o tempo do cativeiro, nenhuma nação foi liberada. A única nação que foi liberada foi a nação de Israel, nos ensinando que tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que as pessoas não vão entender. E por que Ele vai fazer? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nem tente explicar quando acontecer, tá? Milagre não se explica, recebe e glorifica. Amém? Não se explica milagre. Como foi que aconteceu, né? Eu me lembro quando Deus me deu lá o carro. Aí o pessoal: como é que foi o carro? Como é que foi a história? Eu disse: não sei, eu ganhei o carro. Vai tentar explicar o inexplicável? Não, meu irmão, você tem que agradecer, você tem que louvar, e que Deus faça algo tão extraordinário na sua vida esse ano, que nem você vai saber explicar. Você vai até tentar, mas você vai se enrolar todo, vai dizer: não, foi assim, não vai saber explicar. Você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Se diziam entre as nações. O que se dizia entre as nações? Deus fez algumas coisas na vida deles. Foi assim? Deus fez umas coisinhas assim, mais ou menos. Foi isso? O que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Mais alto. Nosso Deus, o meu Deus, seu Deus, não faz coisas pequenas. Coisas pequenas deixa você fazer. Ele só faz aquilo que eu não posso fazer. O que é uma grande coisa? Uma grande coisa é aquilo que está fora do seu alcance. É aquilo que o seu dinheiro não pode comprar. É a cura que o seu dinheiro não pode pagar.
é o arrependimento e a salvação de alguém da sua família que o seu dinheiro não pode comprar. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. As nações diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles, grandes coisas o Senhor fez. E quando Deus diz que algo é grande, acredite, é grande. Uma coisa sou eu dizer que algo é grande, outra coisa é Deus dizer que algo é grande. E aqui as nações viram, as pessoas viram o que Deus fez. E eu recebo que Deus vai fazer algo na minha vida que vai ser tão grande, que vai ser notório. As pessoas vão olhar e ver, porque Ele não muda. Mas não para por aí, diz assim: Ele trouxe-nos outra vez, o Senhor nos trouxe do cativeiro como as correntes das águas do sul. E essa parte é interessante. Quando você vai estudar o que é as correntes das águas do sul, havia uma parte em Israel onde haviam rios de águas que eles brotavam de tempo em tempo. Mas era interessante porque as correntes de águas do sul, elas só vinham quando a nação de Israel estava bem com Deus. Quando a nação estava bem com Deus, o rio fluía. Quando a nação começava a pecar, as águas cessavam. É interessante isso porque o favor de Deus, apesar de não ser movido por mérito e sim por graça, muitas vezes Deus retém o favor para nos ensinar a se voltar para Ele. Aqui eles estão falando o seguinte: as correntes de água do sul estão trazendo. É como se eles estivessem dizendo: Deus viu em nós arrependimento e Ele está fazendo algo novo. E que venha algo novo de Deus sobre nossas vidas. Mas não para aí, eles falam algo poderoso no versículo 5. Eles dizem: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Primeira lição que a gente aprende aqui é que lágrima é semente. Amém? Lágrima é o quê? Semente. E semente é algo poderoso. A gente ficou tão condicionado à questão financeira na igreja, de forma geral, não nessa igreja, a igreja de forma geral, que quando você fala a palavra semente, as pessoas só pensam em quê? Dinheiro. Mas se você entender o princípio da semente, tudo na sua vida muda. Eu não estou falando de dinheiro. Você pode ficar sem saúde, mas você não fica sem semente. Você pode ficar sem dinheiro, mas você não fica sem semente. Porque a semente é muito mais que dinheiro. A semente é algo que você tem dado por Deus, que define o seu futuro. Eu fiz um seminário de finanças no Rio de Janeiro, e eu pedi para o pastor que distribuísse na entrada para as pessoas sementes variadas: semente de girassol, semente de mostarda, feijão, arroz, milho, semente. E durante o congresso, primeiro dia, eu chamava as pessoas na frente, né, e dizia assim: eu quero, preguei uma palavra sobre semente, né, bem curta no começo, e depois falei assim: eu quero que quem recebeu uma semente aqui quando entrou na igreja? Todo mundo. Teve alguém que não recebeu? Todo mundo tinha recebido. Eu disse assim: eu quero que vocês venham aqui na frente, vou chamar aqui algumas pessoas, eu quero que você venha aqui. Aí escolhi aleatoriamente, né, você aí, vem cá. Aí a pessoa vinha, eu disse: o que você está vendo aí na sua mão? O que você tem? Aí eu disse: estou vendo um feijão. Tem certeza que é um feijão? É, um feijão. Você só está vendo um feijão? Tem mais? Pode voltar. Você, vem cá. O que você tem na mão aí? Uma semente de mostarda. E o que você está vendo aí? Uma semente. E aí é que entra a simplicidade das crianças, né? Teve uma garotinha, 8 anos de idade. Quando ela entrou, ela pegou uma semente de girassol. Ela nem sabia o que era. E aí ela perguntou para a mãe: o que é isso, mamãe? É de comer? A mãe disse: não, isso é uma semente de girassol. Girassol, a flor? É. Essa mãe me contando depois. E aí, eu chamando só os adultos, né? Aí ela fazendo assim, ó. Aí eu disse assim: vem cá você, princesa, vem cá. Ela veio. Eu falei: o que você tem na mão? Ela falou: um girassol. Aí eu falei: cadê o girassol? Ela disse: aqui. Está aqui dentro.
A minha intenção era essa. Era que as pessoas entendessem que uma semente não é só uma semente. Uma semente é uma oportunidade de futuro que Deus coloca nas suas mãos. Talvez você não entenda o poder da semente, mas você um dia foi sêmen. E sêmen, a palavra sêmen é semente. Você é semente. Mas não para por aí. Suas palavras são sementes. Por isso, cuidado com o que você semeia. Sua fé é semente. Você pode não ter dinheiro, mas nunca vai te faltar semente. Pode estar de bolso vazio, mas você tem palavra. E tendo palavra, você pode chamar a existência, lançar a semente e dizer: Deus, o Senhor vai enviar provisão hoje, nesse dia, e Deus envia, porque você semeou. Mas aqui a gente aprende outro princípio, né? A gente aprende aqui que lágrima é semente. E aí a nossa irmã Cassiane nos ensina muito bem: se chorar, chora aos pés do Senhor. Chora aos pés do Senhor. E eu sei que teve muita gente que chorou nesse ano que passou. Principalmente aqueles que perderam entes queridos. E às vezes a gente acha que as nossas lágrimas são apenas lágrimas, mas aqui eles nos ensinam que as lágrimas são sementes. Um profeta amigo meu me ensinou um princípio que eu nunca esqueci. Ele disse para mim: todas as vezes que você estiver em uma luta muito grande, você tem a oportunidade de decidir se você quer suar ou se você quer chorar. Os dois vêm do mesmo lugar, da mesma fonte, o suor e as lágrimas. Mas suar é lutar na sua força. Chorar é se lançar aos pés do Senhor e acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que você pede, pensa ou pode resolver nas forças do seu braço. Nunca esqueci disso. Ele diz: quando você estiver numa luta, lembre-se, você pode decidir se vai suar ou se vai chorar. Suar é produzir um líquido pelo corpo que é semelhante, idêntico ao líquido que sai quando você chora. A diferença é quando você está suando, você está lutando na força do seu braço. Lembra que Deus disse para Adão: você agora comerá o teu pão, suor do teu rosto, da tua força. Não vai ser mais eu que vou prover, você vai ter que se virar nos 30 aí. Pá. E aqui eles nos ensinam um princípio. Eles estão dizendo aqui, que para sair do cativeiro, eles tiveram que lutar? Não. Nem tinham como eles lutar, eles nem exércitos tinham mais. Para sair do cativeiro, eles tiveram que fazer greve, protesto. O que eles tiveram que fazer? Chorar. E o grande problema nosso é a nossa força, né? A gente acha que chorar é sinônimo de fraqueza. Eu me converti em uma igreja que dizia: quem tem fé não chora. Olha que mentira. E Jesus? Porque Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo, quando ele chegou lá, na vila de Betânia, e ele viu Maria e Marta chorando, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar, ele sentiu empatia pela dor delas, ele sentiu a dor delas e chorou. Então, meu irmão, se Jesus chorou, tira essa ideia da cabeça de que quem chora é fraco. Homem que é homem não chora. Olha que mentira do cão. O homem mais macho que já pisou nessa terra, Jesus, chorou. A gente aprende isso e carrega isso. Só que existe uma diferença muito grande entre você chorar só por chorar e você chorar diante do Senhor. As lágrimas são sementes. E por mais lutas que você passou, que você foi enfrentar esse ano, todas as suas lutas que você passar esse ano, lembre-se: eu posso suar ou chorar. Eu prefiro chorar. Prefiro entrar no meu quarto e derramar diante do Senhor, chorar as minhas lágrimas diante do Senhor. Por quê? Porque aqui é uma promessa. A promessa diz: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Os que semeiam com lágrimas
colherão com alegria. E aí, para terminar, ele diz: aquele que leva a preciosa semente, diga assim para o seu irmão, nunca vai te faltar semente. Pode faltar tudo, mas semente não falta. Aquele que leva a preciosa semente, andando e brigando, andando e reclamando, andando e guerreando, andando e o quê? Chorando, voltará. Sem dúvida. Repita comigo. Sem dúvida. De novo? Sem dúvida, esse ano Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Sem dúvida, esse ano Deus vai alcançar a sua casa com salvação. Sem dúvida, esse ano Deus vai mudar a sua vida financeira, independente do que aconteça no Brasil. Independente de que valor esteja o dólar, se a bolsa esteja na alta, na baixa, independente de qualquer coisa, sem dúvida, Deus fará algo extraordinário em nossas vidas. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, uma colheita sobrenatural. Movida pela fartura da semente? Não. Não é movida pela quantidade de semente, mas por onde você está plantando as suas sementes. Onde é que você está colocando a sua fé? Em quem você está depositando a sua confiança? Você está sendo guiado pela mídia ou pela palavra? Você está sendo guiado pelos princípios do Senhor ou pelo medo? Que nós possamos voltar, que haja uma restauração na nossa fé, o entendimento de que com Deus não tem prejuízo. É impossível você ter prejuízo. Todas as vezes que nós tivemos algum tipo de prejuízo, pode analisar, de que se queixa o homem vivente, queixa dos seus próprios pecados. Todas as vezes que nós tivemos algum tipo de prejuízo, tomamos decisões fora da vontade de Deus. Mas se você caminhar na vontade de Deus, até aquilo que era para dar errado, dá certo. Até aquilo que intentam fazer de mal contra você, Deus age e converte em bênção. É isso que acontece na Bíblia inteira. E eu creio que esse ano Deus vai fazer coisas extraordinárias, coisas grandes. Eu não perco a minha fé, eu vou continuar crendo. Há uma pergunta lá no livro de Lucas que me intriga muito. Ela diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura, ele achará fé na terra? Quando eu carregava a Bíblia de papel, todas elas tinham escrito: sim, a minha. Vai achar a minha. Quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Vai achar a nossa. Amém? Independente do que aconteça, de tudo o que aconteça, eu continuo crendo. E Deus precisa levantar pessoas nessa geração que sejam instrumentos de boas novas. Por quê? Porque o mal está assolando as nações. Mas é nesse caos que Deus levanta um remanescente de fé. Pessoas que serão instrumentos de cura. Não somente cura física, mas também de cura espiritual, emocional, que vão ser resposta de Deus para esse tempo. E eu quero viver isso na minha vida. Quero viver. Não quero olhar para o futuro acreditando que vai tudo. Como é que será? Eu sei como vai ser. Com Jesus vai ser bênção. Não importa o final, com Jesus vai ser bênção. E Deus está sim fazendo algo novo na terra. E eu estou dentro. Você poderia ter nascido em qualquer ocasião. Deus escolheu que você nascesse nessa geração. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele não foi surpreendido por nada. Nós fomos, ele não. E se ele me quis nesse tempo, é porque ele tem um propósito na minha vida nesse tempo. Se ele quis você nesse tempo, aqui vivo, é porque ele tem um propósito para a sua vida nesse tempo. E que esse propósito se cumpra, que você seja instrumento de Deus para restaurar, para resgatar e, acima de tudo, que a sua fé se torne um modelo para muitos à sua volta. Amém? Você recebe? Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus para nós orarmos. Clamarmos ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Antes de orar, eu quero ler Isaías 40, foi a palavra que Deus me deu hoje de manhã cedinho, quando eu acordei, o Espírito Santo me deu essa palavra. Você conhece ela com certeza, e já ouviu com certeza também, mas eu quero ler antes da gente orar Isaías 40, os versículos finais do 28 ao 31, que diz: não sabes,
Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Se você estiver cansado, que a força do Senhor venha sobre você. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Quantos aqui esperam no Senhor? Quantos esperam no Senhor? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que esse seja o manifestar de Deus para esse ano na sua vida.